Fala pessoal, tudo bem? Vamos tratar nessa aula dos biomas do mundo. Claro, nem todos, vamos falar sobre os biomas das regiões frias e temperadas. Bom, biomas. Biomas são áreas onde nós temos a delimitação geográfica classificadas por meios vegetais e sua relação com o relevo, a hidrografia e o clima. Nós podemos dizer também que os biomas são as manifestações aparentes da paisagem quando ocorrem as dinâmicas naturais. Lembrando que paisagem é justamente aquela parte do espaço geográfico onde os nossos sentidos podem captar, em primeiro plano a nossa visão pode abarcar. E, obviamente, o espaço geográfico, aquele palco das relações humanas e naturais. Portanto, o bioma seria a representação visível das dinâmicas da natureza. Vamos conhecer nessa aula exatamente os biomas das regiões frias e temperadas, que tendo como base o clima, vamos entender as manifestações vegetais e de paisagem. Vamos começar justamente com aquela que tem a maior latitude. Nós temos o bioma da tundra. A tundra, ela está presente, esse tipo de vegetação, formado por briófitas, que são vegetais bem simples e bem complexos ao mesmo tempo, porque ele tem regimes de sobrevivência, ciclos de vida muito curtos. Nas áreas polares, a tundra, que é formada por musgos e líquens, ela tem um ciclo de vida de cerca de 60 dias. Nas áreas dos Alpes, onde temos vegetações de montanha, talvez elas apareçam por mais, até mesmo 120 dias por ano. Mas nas áreas polares, onde elas de fato ocorrem, a tundra vai aparecer justamente na época do verão polar, na época onde está ocorrendo o degelo. O solo da região da tundra, conhecido como permafrost, ou seja, um solo que deveria ser permanentemente congelado, quando ele perde na sua camada superficial do solo esse congelamento, vai dar condições propícias para o surgimento dessa vegetação herbácea muito fina, que são os musgos e os líquens. Então, todo esse tipo de paisagem que está sendo visível na região da tundra vai dar condições propícias para a formação de uma fauna que até de certa maneira ela é diversificada, formada por linces, por raposas, por ursos brancos polares, vamos ter bois almiscarados, corujas árticas e vários outros animais, além de diversas espécies de insetos e aves migratórias. Vamos perceber então que essa tundra, apesar de ser uma vegetação muito frágil, ela tem um potencial de abarcar diversos animais muito importantes e de ser a base de uma grande cadeia alimentar, beleza? Bom, aqui nós temos a tundra e percebam que em algumas áreas aqui que estão vazias mais ao norte, são áreas onde nós não temos a presença de uma determinada forma de vida, de bioma, de vegetação. Até porque essas regiões são regiões conhecidas como neves eternas, onde as neves são o tempo inteiro presentes. Portanto, não há presença de vegetação e sem vegetação, consequentemente, não há bioma, perfeito? Vamos continuar então baixando a latitude. Nós falamos então da tundra e agora baixando um pouco, na fronteira do Círculo Polar Ártico, nós vamos encontrar a vegetação da taiga. A taiga também é conhecida muito como a floresta boreal. E além da floresta boreal, ela tem um nome ainda mais bonito e mais conhecido, como floresta de coníferas. Sim, elas são muito importantes porque ela tem a presença dos chamados pinheiros, pinos e abetos. Todas essas árvores, normalmente homogêneas dentro do seu espaço natural, elas são formadas por folhas pontiagudas, grossas e em formato de cone, por isso o nome coníferas. Elas são classificadas como vegetação aciculifoliadas, onde temos uma raiz que deixa o solo ácido, temos as folhas que ao cair no chão, e elas são raras de cair, uma vez que elas são folhas perennifólias, ou seja, elas não são caducas, elas não caem durante uma estação do ano,
elas acabam fazendo uma grande massa de matéria orgânica que não se decompõe tão facilmente. Portanto, em áreas de floresta de coníferas, é muito comum um acidente de incêndio muito forte, caso seja criminoso. Então, existe um grande cuidado e a grande preocupação com a questão ambiental, de um fogo acidental ou mesmo provocado nessas áreas de florestas de coníferas. Agora, esse formato de cone da taiga, ela é muito interessante, uma vez que foi um dispositivo biológico que essa vegetação acabou criando para evitar que as neves acabem se acumulando sobre os galhos, sobre as folhas e partindo, quebrando e deixando cada vez mais pesada essa árvore, chegando a desabar. Dessa maneira, esse formato, então, acabou servindo justamente para que a neve deslize e caminhe, não fique acomodada sobre ela. Assim, nós temos as principais áreas de taiga presentes na região do Canadá, áreas onde nós vamos ter na Península Escandinava, no continente europeu, parte da Rússia europeia e grande parte da região da Sibéria até a região chinesa mais ao norte. Vamos perceber então que a região da taiga ela vai estar justamente nessa área limítrofe da zona temperada do norte, junto com o Círculo Polar Ártico. Agora, baixando um pouco mais essa latitude, nós vamos alcançar, nesse momento, a chamada floresta temperada. Da mesma maneira que a floresta temperada, o clima temperado é aquele clichê quando falamos a respeito das 4 estações do ano. Quando você aprendeu as 4 estações do ano lá no primário, lá no 3º ano do ensino fundamental, você provavelmente fez um desenho que a sua professora ou seu professor pediu para fazer representando as estações do ano. O verão, uma árvore toda verdolenga, um solzão bonito. A primavera, as flores desabrochando, uma borboletinha saindo. O outono, as folhas caindo, todas marrons. O inverno, as árvores sem folhas, neve, bonequinho de neve. Esse é o clichê do clima temperado e, consequentemente, também é o estereótipo da floresta temperada. A floresta temperada ela é formada principalmente por árvores caducifólias. Árvores caducifólias, ou seja, árvores de folhas caducas, que caem durante uma época do ano, porque esse foi o dispositivo biológico que ela criou para suportar as épocas de estiagem e frio existentes no clima temperado. Assim, você consegue, dentro da vegetação da floresta temperada e, consequentemente, com o clima temperado, perceber na paisagem a variação das estações do ano. Esse, de fato, é o único bioma e, consequentemente, o clima onde vamos conseguir perceber, de fato, 4 estações bem definidas. Fechou? Nessa área ainda, tendo como características frias e temperadas, baixando um pouco a latitude, vamos chegar nas áreas de estepes e pradarias. Estepes e pradarias são vegetações herbáceas e arbustivas. Elas aqui no Brasil são conhecidas como campos. Os campos, como por exemplo os pampas gaúchos, formados por áreas de planície, onde temos áreas formadas principalmente por gramíneas. Essas áreas de gramíneas, elas são fundamentadas, elas são organizadas principalmente devido à diminuição do volume pluviométrico das áreas, ou seja, chove pouco. Não quer dizer que é uma região árida, mas tem um regime muito curto de chuva. Consequentemente, elas podem ser áreas de campos quentes e campos frios. Quando nós temos os campos quentes, nós chamamos elas de estepes. A vegetação desses campos em formato de estepe, ela vai estar mais amarelada. Enquanto que as pradarias vão aparecer mais em áreas de temperaturas mais baixas, onde a vegetação gramínea vai estar mais verde. Portanto, estepe e pradaria, na verdade, é o mesmo bioma, onde nós temos simplesmente essa variação, onde nós temos a área mais quente, a estepe, e a pradaria mais fria. Claro que falamos aqui somente de 4 biomas, e eles não são mais ou menos importantes do que outros biomas que nós não vimos nessa aula. Mas, em outra videoaula aqui mesmo, vamos conseguir perceber e conhecer outros biomas, fechou?
Eu vou saindo de cena então, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!